Olá, meus amigos! Como vocês estão? Eu estou bem. Vim aqui mais uma vez refletir com vocês sobre um assunto que está reverberando aqui. Nessa última semana, nós tivemos a semana de alta costura lá em Paris. Inclusive, é um grande sonho meu presenciar um evento desse. Mas, mesmo sendo um grande sonho, e eu querendo muito apreciar isso de perto, existiam certos conflitos aqui internamente, relacionados principalmente ao mundo da moda. E um desses é o que eu gostaria de falar com vocês hoje. Por quê? Observei eu, em alguns desfiles que as pessoas compartilharam nos stories, que na sua grande maioria, se não todos, existe um formato de apresentação das modelos dentro das passarelas, que é basicamente, ela tá neutra, sem nenhum tipo de expressão facial e de preferência neutra, inclusive nos movimentos. Já li uma vez, não lembro onde, sobre as modelos que eram ícones, né, durante muitos anos aí, que tinham suas personalidades na passarela, seus próprios movimentos, que se tornavam um grande símbolo ali da personalidade de cada uma. Enfim, e isso tem diminuído drasticamente. Dificilmente hoje você vê uma modelo que se destaca pelo formato na qual ela desfila, pelos movimentos da qual ela desfila. A sua grande maioria são pessoas cada vez mais semelhantes ali nos seus movimentos. Enfim, além de tudo isso, nós temos uma outra questão, que também tem se repetido com muita frequência, que são roupas e indumentárias onde o rosto da modelo está coberto. Inclusive, alguns deles utilizados por alguns artistas, pessoas famosas, até fora daquele momento. A grande questão é, vocês problematizam isso? Porque eu problematizei. Porque, basicamente, aquelas pessoas têm que passar quase imperceptíveis para que as roupas tenham um destaque. Então, basicamente, as pessoas estão indo ali para ver a roupa, única e exclusivamente. E, se possível, se tiver nada para vestir ela, seria melhor. É isso que me aparenta. Para que a roupa tenha tamanho de destaque. Mas eu pergunto para vocês, queridos amigos telespectadores, faz sentido? Porque eu sei que é uma obra de arte a roupa. Eu sei que, assim como você vai para uma galeria para poder ver uma tela, ficar horas apreciando aquela tela, a roupa também tem essa proporção de ser uma expressão de arte. Mas não seria a roupa um complemento da sua própria personalidade? Ou daquilo que você é e uma expressão do ser humano? Porque é assim que eu enxergo a roupa. Eu enxergo ela como uma expressão daquilo que você é. Lógico que vão ter coisas que são apenas tendências, e aí você está usando porque é uma tendência, não porque ela te representa, e que tem cada vez mais se tornando comum você utilizar a roupa porque aquilo está em alta, né? Assim como várias coisas na nossa vida, a gente tem seguido o mesmo sistema do que é o digital e a internet como produto. Enfim, mas isso, meus amigos, tem tornado a imagem do ser humano que está vestindo aquelas roupas bem significativas. E eu acredito que a gente tem trazido isso também para a nossa sociedade. De repente, a gente tem tornado a roupa mais importante do que quem está vestindo. Isso para mim é um problema. Por que é um problema? Porque a gente começa a tornar o ser humano ali como um objeto. Mesmo que a roupa seja uma expressão de arte, você não pode tornar o ser humano um objeto e menor do que uma roupa. Você consegue entender isso? A proporção do que é isso? Porque você está passando uma informação, mesmo que inconscientemente, você está absorvendo aquilo, sabe? E aí você está passando por cima de muitas coisas. Está passando por cima de valores, de princípios. E sem você perceber, às vezes você está se tornando um objeto dentro do seu próprio guarda-roupa. Às vezes as peças que você tem aí no seu armário estão se tornando mais importantes do que você tem a oferecer para a sociedade, para o mundo como um todo.
sabe? Eu não sei se vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, mas a roupa, sem alguém para vestir, de nada vale. Mesmo que ela seja uma expressão artística, ela precisa ser expressada através de uma personalidade, de uma pessoa. Entendeu até aí? Aquela roupa que está passando na passarela, ela não pode representar quem eu sou, mas eu vou representar a roupa da maneira com que eu me visto e ela vai se ressignificando em cada indivíduo. Então, para mim, essa roupa aqui, essa blusa especificamente, ela se comporta de uma forma porque eu que estou vestindo. Mas se eu emprestar isso aqui para minha cunhada, possivelmente essa roupa vai se tornar uma outra peça de roupa. Porque tem que revelar e expressar aquilo que ela é, mesmo que seja a mesma blusa. Existe todo um contexto. Então, no momento em que a moda e a passarela e as roupas, elas objetificam o ser humano, elas já não têm tanto significado. Entende? Porque você pode ter uma obra de arte e ela pode estar representada a partir de uma personalidade que você acredita que representa aquilo que você quer expressar. E aí ela toma uma proporção completamente diferente. Por quê? Mesmo que você justifique que aquela roupa ali, a pessoa apresenta neutra, para as outras pessoas entenderem que, de repente, não sei se foi isso que eles pensaram, mas de repente para que a pessoa possa se imaginar na roupa, ainda assim vai ter o mesmo formato ou a mesma expressão do que aquela modelo. Obviamente tudo vai mudar, entendeu? Porque é assim. Cada indivíduo é o próprio indivíduo dentro dos seus próprios contextos. E isso para mim é uma problemática, inclusive, de forma espiritual, mental e emocional. E aí eu queria falar sobre isso com vocês. Por quê? Aquilo que a gente consome, aquilo que a gente veste, aquilo que a gente come, tudo isso muda coisas dentro da gente, pela ciência. Então, eu acredito que a gente precisa ter mais cuidado e a gente precisa se questionar mais sobre as coisas. Porque, de repente, a gente está só indo, sendo levado, sabe, com uma folha ao vento. E se a gente não entender e a gente não parar para refletir para onde que a gente está indo, a gente vai simplesmente ser levado. E às vezes a gente pode até se tornar só um objeto dentro de todo um sistema, uma construção mesmo social. E meus amigos, como vocês sabem, a grande maioria, eu creio na Bíblia e eu creio no que ela tem a nos dizer. E eu acredito que nós estamos passando por um momento realmente bem complexo, não só de forma social, universal, mundial, mas espiritual também. A gente precisa ter cuidado com o nosso coração, com a nossa mente, com aquilo que a gente absorve inconscientemente, porque isso pode mudar a sua própria identidade, ou mudar aquilo que você vê sobre você mesmo, a sua autoestima, a consciência de quem você é. Você precisa lembrar, ser consciente, porque você foi escolhido, tecido por Deus, desejado por Deus, e de maneira alguma pode ser menor do que uma peça de roupa. E não estou falando só sobre uma semana de moda, estou falando sobre a nossa vida, a nossa rotina, que é obviamente influenciada por grandes acontecimentos sociais, tanto na moda, nas artes, tudo influencia a maneira com que a gente lida a nossa vida. E a gente está sempre absorvendo muitas informações. A gente está sempre absorvendo, assistindo, tomando como referência, desejando. E a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa ter compromisso e comprometimento com nossos princípios. Entenderam? É isso. Eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês entenderam, saber se vocês já tinham tomado consciência do que isso pode ocasionar, assim, esse formato de roupas, indumentárias, a forma de expressão ali nas passarelas, como isso influencia em nossa sociedade, influencia em nosso próprio pensamento. Se vocês também tiverem questões sobre isso, a gente pode conversar mais nos comentários. Ou eu posso fazer um segundo vídeo também. Eu quero trazer mais coisas em relação à moda, mas também a como a gente tem se comportado, como a gente tem se movido socialmente. Eu também tô meio reflexiva. E é isso. Um beijo.